feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele vive e sabe curar. Ele vive e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrependimento. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúdo aos irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Neste momento, nós vamos baixar nossas cabeças, fazer a oração que o Senhor nos ensinou e vamos pedir, neste momento, que o Senhor entre na casa de cada irmão que está participando nesse culto. Então, vamos baixar nossas cabeças, vamos entregar a Deus o nosso dia, a nossa semana, os enfermos e agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos dado, tudo de bom, tudo. Então, vamos fazer a oração do Pai Nosso e em seguida a diaconisa Edna vai estar com a oração inicial. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai, na tua presença, Senhor. A palavra do Senhor diz que onde está 2 ou 3 reunidos, o Senhor está. Senhor, vai em cada lar, Senhor. Vai na família Cip, Senhor, na família do pastor Alex, do pastor Everaldino de Deus, Senhor. Vai em cada um, Senhor. Tome providência de tudo, Senhor. Tira toda a inquietude, Senhor. Que nosso culto, Senhor, seja para glorificar o teu santo nome. Cada louvor, Senhor, cada palavra que seja dita, Senhor, seja somente para ti. Senhor, vá também, Senhor, nos hospitais, Senhor. Vai em todas as pessoas que estão embaixo da ponte, Senhor. Amém. As pessoas que estão necessitadas, Senhor. Aqueles que estão necessitando também, Senhor, de uma palavra sua, Senhor. Que hoje, Senhor, esse culto, aqueles que estão assistindo, Senhor, que ouçam, Senhor, que toda palavra que seja dita, que o nosso pastor Alex, que ele venha pregar a palavra, Senhor, hoje, que seja dita, Senhor, e que seja ouvida, Senhor, para nos alicerçarmos mais e mais, Senhor, em Ti. Senhor, vai de encontro, Senhor, também a minha família, Senhor. Senhor, vai de encontro àqueles que estão doentes, como a missionária Ana, Senhor. Aqueles que estão nos hospitais. Obrigado, Senhor, por restaurar, Senhor. Está restaurando a vida da minha colega, Senhor. Que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Que tudo seja feito, Senhor, para Ti, para glorificar o Teu santo nome. É o que eu te peço e já te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 19. Salmos 19 todo. Salmos 19. Amém. Glória a Deus. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda ao sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Continuando. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. Amém. E elimina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Observe-me das que me são ocultas. Também das soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Palavras do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos louvar dois cânticozinhos. Um deles é o CTP de número 3. Deus, somente Deus. Amém. CTP de número 3. Você que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios podem revelar, os seus desígnios que jamais amanhecer, pois Deus, somente Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar Deus, somente Deus, eternamente nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, 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 somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, Aleluia. não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Glória a Deus, aleluia. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir ao nosso pastor Alex que ele faça a solicitação. Quando ele entrar, eu irei fazer a oração de iluminação pela palavra que ele vai trazer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, pastor Alex. Saudações. Muito alegre em vê-lo aqui junto conosco, com a família Cips. Deus abençoe o senhor, a esposa e as meninas. Eu irei fazer uma oração e logo em seguida o senhor fica à vontade com a palavra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo nosso culto. Obrigado pelo Senhor fazer presente em nossas vidas o tempo todo. Neste momento, Pai, eu apresento o teu servo, o teu filho, o reverendo Alexandre Rocha. Assim seja. Tudo que ele vai trazer neste momento seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida do Alex, pela vida da tua família, Senhor. Pela vida da igreja que ele pastoreia, a Pipia, a terceira igreja presbiteriana independente de Aracaju. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz presente neste momento. E que o Espírito Santo esteja presente com o nosso pastor Alex. Obrigado, Senhor, por tudo que tu fez em nossas vidas. Amém. Amém. Pastor Alex, o senhor fica à vontade. Muito obrigado, seu irmão muito querido. Eu vou fazer algumas perguntas só para a gente testar e depois eu dou seguimento. O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo perfeitamente? A imagem tá perfeito. Os irmãos é que vai avisar aí. Pronto. Então eu quero
nesse momento, Paulo, saudar você, saudar nossa irmã Edna, dizer a vocês que vocês são muito especiais, muito grande por vocês. Fiquei muito feliz durante o meu pastorado de receber o Paulo. E Paulo trouxe dentro do seu sentimento de compromisso, de fé, traços muito fortes de alguém que tem sede por Jesus. E a gente vê essa transformação, onde Deus vai criando em você, Paulo, habilidades. Os seus talentos passam a brilhar, florescer, e a gente fica feliz em ver a sua família, a sua esposa do seu lado. E eu tenho certeza que a Edna ficou muito feliz quando você decidiu colocar a passos largos a sua caminhada cristã. E eu fico muito feliz de saber que eu saí, não estou feliz porque saí, mas de saber que o pastor Everaldino dá continuidade a esse ministério, a esse trabalho, o qual eu saldo com muita alegria. Eu tenho um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande pelo seu ministério. Um abraço para ele, para a Angelita. Não sei se a Angelita está aí, eu entrei e saí sem querer e não vi, mas eu vi que o pastor Everaldino não está aí. De registrar o nosso abraço ao querido presbítero Edmundo, eu já vi que ele está aí, ao José Messias, ao Diego, a Priscila, a Paula, todo o conselho. Então recebam o nosso abraço carinhosamente e registra a minha gratidão a Deus por participar junto nesse momento dessa atividade, e venho com muita alegria, Paulo, dizer a vocês que estou muito feliz em poder, nesse momento, contribuir de alguma forma para que essa atividade ela possa acontecer. Então, que Deus abençoe o seu ministério, abençoe a Edna, sua esposa, seus filhos, que Deus continue lhe dando uma caminhada no presbiterato com muita felicidade, com muita realização ministerial, e que você continue crescendo. A gente fica feliz porque esse crescimento ele é cativo. As pessoas que se entregam, que se colocam à disposição. E uma das características muito fortes que a gente vê em você, Paulo, é que você está sempre disposto, predisposto a trabalhar. Dentro e fora de tempo, você está sempre pronto. Então, essa é uma característica muito forte, que Deus conserve assim, que você continue firme, porque você vai crescer cada vez mais para a glória do nosso Deus. Eu quero também dizer a todo o povo da CIPS, os irmãos, as irmãs, eu fiz muitos amigos, carinhosamente eu registro a nossa alegria em poder ter participado como pastor durante 4, 5 anos junto com vocês, e eu fico muito feliz em saber que essa igreja continua firme, ela tem uma característica muito forte da presença, do comprometimento, da permanência, da perseverança, e a gente fica feliz porque é uma igreja que tem tudo para crescer, uma igreja que tem tudo para poder abrir as suas portas e levar adiante o Evangelho. Então, que Deus abençoe a CIPS, abençoe as lideranças, abençoe a vida de cada um de vocês que fazem parte desse ministério chamado CIPS, segundo a IPI aí de Socorro. Nosso fraternal abraço da terceira IPI, essa mãezona que foi mãe de vocês durante alguns anos. Então registra-se a nossa alegria em poder dizer que vocês são muito especiais. Pastor Everaldino, nosso abraço fraternal. Que Deus abençoe, continue trazendo saúde para você, para a sua família, e especialmente que Deus esteja abençoando a saúde do seu povo, todos vocês que estão aí. Então vamos lá, então. Eu queria convidar vocês para compartilhar nesse momento uma leitura da palavra do Senhor lá em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Pedir que vocês abram no capítulo 3. Livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura dos versos 13 até o último verso 18, tá certo? Então está escrito assim: As palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis:
Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A nossa temática é uma temática pastoral dentro desse contexto do livro de Malaquias, que tem muito trazido uma reflexão nos dias atuais. E como sempre, a gente gosta de perguntar, e nas nossas pastorais a gente faz muitas perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vale a pena servir a Deus? Será se vale a pena servir a Deus? Então nós vamos, nesse momento, contextualizar essa temática para que a gente compreenda, nesse contexto, algumas implicações. O profeta Malaquias, ele foi contemporâneo tanto de Esdras como de Neemias, e isso num período pós-exílio, provavelmente do ano 430 até o ano final de 500 a.C. E ali a gente percebe que os judeus estavam dentro de um contexto onde estavam se afastando dos valores, dos princípios, daquilo que era lei para aquele povo. De certa maneira, nos dias atuais, nós nos encontramos como pessoas, como cristãos, que cabe, assim como naquele contexto, olhar para nós e saber se nós estamos servindo a Deus e se estamos dando o nosso melhor. A palavra Malaquias vem do hebraico, que significa meu mensageiro. E Deus usa Malaquias, usa como profeta, para denunciar aquilo que estava acontecendo, principalmente para que o povo judeu, que estavam se afastando das tradições de Yahvé, voltassem. E a partir de então, tivesse no seu coração o desejo de servir a Deus, de dar o seu melhor a Deus, de se reintegrar novamente na identidade de uma história de um povo que sempre deveria seguir a longo passo e a largos passos a vontade eterna de Deus, que caminhava e provava que era Deus e sempre estava na vida daquele povo. É preciso também entender que esse livro traz para nós, assim como na sua própria tradição, onde estava ali Malaquias para denunciar erros gritantes, onde aquele povo estava se afastando cada vez mais do seu Deus, trazer à memória tudo aquilo que Deus havia feito e como Deus havia se comportado desde o período em que eles estavam exilados, desde o período em que eles estavam escravizados. Esse livro nos traz uma grande percepção de algo que, para nós, no contexto atual, deve ser uma característica marcante. É que esse livro está inserido principalmente para advertir certas práticas. Práticas essas que denunciam aqueles que são injustos daqueles que são justos, daqueles que querem servir a Deus e daqueles que não querem nada com Deus. Portanto, irmãos, irmãs, queridos ouvintes, o livro de Malaquias nos traz, na sua prerrogativa, a repreensão de Deus para os judeus, diante de um contexto onde havia desobediências, práticas,
principalmente sacrifícios indevidos, e mais do que isso, eles estavam oferecendo pão imundo. Vamos traduzir a imundície de práticas que nós cometemos nos dias atuais, que nos afasta de Deus, que nos impede de caminhar com Deus. Vamos pensar que naquele contexto, aquele povo estava sendo denunciado porque estavam se afastando dos valores, dos princípios, estavam se afastando dos caminhos do Senhor, estavam praticando coisas que estavam cada vez mais aborrecendo a Deus. E a pergunta é: será se nos dias atuais não há evidências de que muitos estão se afastando de Deus? Muitos estão praticando principalmente aquilo que aborrece, aquilo que de fato traz tristeza para o coração de Deus? Portanto, eu gostaria de repetir para você, você que está nos ouvindo, vale a pena, sim ou não, servir ao nosso Deus? De vez em quando, nós somos surpreendidos com algumas frases, e entre elas, eu sempre gosto de lembrar que tem pessoas que estão cada vez mais dizendo que não vale mais a pena ser cristão. Ao contrário daquilo que pastoralmente nós estamos pregando, vale a pena sim ser cristão, vale a pena sim ser servo de Deus, vale a pena sim colocar diante de Deus a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família, a nossa tradição, os nossos valores, a nossa compreensão de fé. Vale a pena servir ao nosso Deus. Visto por outra forma, há muitas pessoas que estão até maldizendo aquele que é Deus. Estão, assim como os maldosos dentre o povo de Deus, como estava naquele contexto de Malaquias, vivendo para aborrecer a Deus. Nos dias atuais nós vemos pessoas barganhando, entristecendo a Deus, criando situações em que estão maldizendo a Deus, estão se afastando, estão conjecturando, criando suas próprias ideias, filosofias, traduzindo uma linguagem, vivendo uma espécie de um relativismo religioso, achando que Deus não está presente, de que Deus não está vendo, de que Deus não está ali naquele momento, olhando, observando, acompanhando e fazendo com que haja profetas para denunciar os erros, para mostrar aquilo que de fato precisa ser corrigido, para que de fato seja reparado. E a prerrogativa cristã nos faz pensar, assim como Jesus ensinou, que nós devemos ser bem-aventurados porque devemos servir a um Deus maravilhoso, a um Deus que nos instituiu um reino, reino esse que está sobre o seu reinado, sobre o seu domínio, sobre a sua majestade, sobre o seu império, sobre a sua força, sobre aquilo que ele quer, porque ele é Deus e ele não abriu mão da sua soberania. Deus não tributou ao ser humano, a você, a mim, a ideia de querer fazer com que os nossos desejos se transformem em vontades diante de uma fé cristã, quando ela deve ser submetida à vontade eterna, à vontade divina. E, infelizmente, nós estamos vivendo numa época em que tem pessoas que estão cada vez mais proferindo palavras contra Deus, barganhando, criando possibilidades para em si e para si próprio viver as evidências de uma vida ignorando a Deus, sem sequer parar um pouquinho e perceber que Deus não deixou de ser Deus. Deus é Senhor da vida. Hoje é necessário que os atalaias, os profetas, se levantem para dizer que Deus continua sendo Deus, que Deus não abriu mão daquilo que instituiu, daquilo que trouxe para nós como o princípio maior da fé cristã, a nossa crença e a nossa certeza de que vale a pena servir a um Deus imutável, um Deus que sempre será Deus, o mesmo de ontem, de hoje e eternamente será Deus e Senhor das nossas vidas. Mas uma triste realidade é que muitos estão achando que as coisas estão passando despercebidamente aos olhos de Deus. Não.
estão vivendo por si próprio e muitas vezes estão criando barreiras, afastamento, estão se distanciando de Deus como aqueles povos, como aqueles que estavam no contexto de Malaquias, perdendo a sua identidade religiosa, atribuindo a sua própria vontade, os seus desejos, ignorando, indo de encontro com a vontade de Deus. Queridos, é tempo de olhar para os céus e ver que o nosso Deus continua sendo Deus. Ele vai ser sempre Deus e os seus olhos estão voltados para a nossa vida, para a nossa igreja, para a realidade dos nossos dias. Haverá, de fato, um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Deus é um ser amoroso, mas Ele é justo. E muitos estão vivendo uma espécie de inutilidade, achando que é inútil servir a Deus. Pelo contrário, servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é algo extraordinário. Servir a Deus nos traz a grandiosidade da presença de um Deus que vai estar conosco todos os dias. E isso é bênção para nós, isso é graça de Deus, isso nos traz alegria, isso nos traz felicidade, porque nós sabemos no Deus que nós cremos, e esse Deus é o Senhor da nossa vida. Muitos estão também achando que é perda de tempo servir e ser fiel a Deus em seus mandamentos, em seus princípios, nos valores atribuídos ao reino de Deus. Irmãos, não podemos abrir mão daquilo que Deus instituiu. A palavra de Deus nunca mudou, sempre será a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus sempre existirá. O nosso prazer deve estar na palavra, assim como disse o salmista: o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. E aquele povo estava se afastando da palavra. Assim como nos dias de hoje, há muita gente se afastando da palavra. Há pessoas que não oram, há pessoas que não leem mais as Sagradas Escrituras. Há pessoas que não gostam mais de viver esse momento de intimidade com Deus, não gastam mais tempo com Ele. É como se fosse um peso nas suas costas ser cristão, carregar uma religião, uma denominação, uma instituição chamada igreja. Infelizmente tem sido assim para muitos nos dias atuais, e eu oro a Deus para que não seja na sua vida um peso a religião que você carrega, a identidade cristã que está dentro de você, a marca da promessa, o Espírito de Deus que habita na tua vida. E oro a Deus para que a igreja nos dias atuais seja de fato uma igreja alcançada, resguardada, respaldada pela palavra de Deus. E nunca abra mão, porque existe um nosso maior bem dentro do nosso coração. É saber que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade, aquele que está dentro de nós e que nos faz pensar com a consciência cristã que nós somos filhos de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é necessário que a gente compreenda que assim como existem pessoas que estão no meio do povo de Deus, ignorando a verdade, trazendo para si sua própria vontade, esquecendo de Deus, ignorando a vontade eterna de um Deus que está presente em nossa vida, existe também dentro do povo de Deus pessoas justas, pessoas bondosas, assim como está dentro do contexto da leitura que fizemos lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, há pessoas dentro do povo de Deus que têm atitudes coerentes, atitudes corretas, uma ação concreta, como alguém que vive os decretos eternos, que praticam a lei do Senhor, que valorizam, que entendem a maneira como Deus se expressa através da sua palavra em nossas vidas, nos exortando, criando laços profundos que traz para nós uma percepção, uma dimensão de que Deus é Deus e nunca deixou de ser Deus. Mais do que isso, essas pessoas querem sempre criar um memorial instituído como alguém que vai lembrar eternamente de Deus. Queira Deus que as nossas igrejas
tenha sempre um memorial, e nesse memorial esteja sempre a lembrança de uma consciência tranquila de que Deus é o nosso Pai Celestial, e que Ele é Senhor das nossas vidas, de que Ele nunca abriu mão de você, de mim, de todos nós. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja, porque foi instituição criada por Deus, é uma criação divina, e ela existe para que o Evangelho seja praticado, para que a vida cristã seja prolongada sobre essa terra até que Jesus volte para a glória de Deus. Assim como aqueles que são maldosos, que estão dentro, no meio do povo de Deus, existem pessoas que vivem com características de pessoas justas, pessoas bondosas, pessoas tementes, pessoas temerosas, que entendem que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, que busca respaldo e refúgio na palavra de Deus, que entende, que compreende que a palavra de Deus sempre será a palavra. E ela sempre vai iluminar a nossa vida, vai fortalecer o nosso coração, vai nos mostrar o que precisamos fazer, vai nos trazer a felicidade todos os dias de acordar e olhar para o céu, agradecer e dizer: bendito seja o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual seja dado a Ele a honra, a glória e o louvor por todos os séculos. E digo mais: sempre haverá no meio do povo de Deus pessoas tementes, pessoas que creem que Deus não está ausente em nossas vidas, de que tudo Deus vê, de que de fato Deus nos orienta a fazer o que é certo, o que é correto, e se fazemos e praticamos algo que vai contra a vontade de Deus, isso não é vontade de Deus, isso é escolha humana, é vontade do nosso coração, e mais do que isso, é saber que Deus, Ele sempre tem oportunizado para nós o arrependimento. Há entre muitos de nós que se arrependem. E nós temos a alegria de saber, assim como o apóstolo Paulo diz, que a bondade de Deus é o convite para o arrependimento. E um coração que alegra a Deus é um coração que se arrepende. É um coração que se volta, é um coração que se coloca na dimensão da graça, aceita a alegria de viver a salvação todos os dias e compreende que o perdão divino é transformador, é restaurador, devolve para nós a felicidade que o mundo não dá, traz para nós a companhia eterna de alguém que é eterno como o Espírito Santo que está dentro de nós e volta para nos dar força, para erguer a nossa cabeça e como um povo que se alegra com a salvação, entende que Deus é Deus e sempre será Deus. O povo, assim como existem os maus dentre os bons, haverá os bons para glorificar Deus, que vão olhar para o céu e vão agradecer a Deus por todas as coisas que Deus tem feito, e assim Deus dará visão, eles enxergarão que Deus é Senhor da vida, e cada vez mais esse Deus será glorificado, será exaltado, e esse Deus será lembrado todos os dias como Senhor da vida e como aquele que mantém o controle, o domínio sobre todas as coisas. O terceiro aspecto, meus queridos, é que os olhos de Deus estão sobre os bons e os maus. Os olhos de Deus estão sobre os justos e também sobre os injustos. Nada escapará. Eu gosto muito de ouvir falar que Deus é amor, que Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, faz grandes coisas, mas eu gosto também de saber que Deus é justo, de que Deus fará justiça, de que Deus é Senhor da vida e por conta disso Ele é o juiz. Ele é aquele que determinará no final de todas as coisas aquela agenda onde está escrito tudo aquilo que ele sabe que, de certa forma, faz parte de um histórico, de uma agenda prestada. E a pergunta que eu te faço é essa: como estão os olhos do Senhor sobre a tua vida? Como um Deus que enxerga uma pessoa boa ou uma pessoa má? Em outras palavras, como alguém que tem compromisso, é temente e serve a Deus, ou como alguém que não serve a Deus, que não é temente, que não está nem aí, que está ignorando a vontade de Deus? Eu gostaria de dizer para vocês que os olhos de Deus estão sobre os bons e estão sobre os maus. Deus está atento e vê o que se passa entre nós. Ou seja, nada passa despercebido à visão de Deus.
Eu já ouvi no passado e nos dias atuais, de vez em quando a gente ainda ouve uma frase dizendo que a justiça de Deus, ela pode até demorar. E de fato, para algumas pessoas que não têm paciência, ela demora. Mas a justiça de Deus nunca falhará. Deus é justo, irmãos, é o juiz eterno. Ele é quem determina. Ele, sobremaneira, tem um domínio de todas as coisas. O dia pode ser 1000 anos pode ser um dia. Pode ter certeza e faça como o salmista. Com paciência esperei pelo Senhor. O Salmo 40 abre exatamente a oração na poesia hebraica dizendo com paciência. E o versículo 17, o último do Salmo 40, diz, olha, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Deus cuida daqueles que são bons. Não porque há bondade em nós, porque essa bondade que está em nós é fruto da conversão, é fruto da graça transformadora de Deus, que nos faz entender que Jesus Cristo mudou as nossas raízes, nos mudou por inteiro, nos fez uma nova criatura. E hoje, se estamos aqui, estamos para a glória de Deus, renovados, transformados, alguém que tem um coração temente, alguém que vive para dizer que Deus é Senhor da vida e tão certo como o ar que respiramos, Deus vive, Deus está vivo. É como você olhar na janela e ver uma grande árvore. Imagine que aquela árvore um dia ela foi uma semente. Hoje ela é uma linda árvore. Ela tem uma pompa, uma exuberância, uma beleza incrível. Por mais que seja uma linda árvore, um dia ela foi uma semente. E mais do que isso, quando você olha para ela, você vê que as suas galhas, elas balançam. Você não vê o vento também, mas você sabe que o vento está passando naquela árvore. Assim também na nossa vida. Hoje nós somos frutos da graça de Deus. Aquela sementezinha que foi plantada nos transformou como alguém que trouxe a alegria de viver o ministério, a vocação cristã, de se tornar filho de Deus. E mais do que isso, quando a gente sente a presença do Espírito Santo em nossa vida, balançando com força, trazendo a alegria da salvação e nos criando para a glória de Deus, nos transformando à semelhança de Cristo e mais do que isso, trazendo para o nosso íntimo a felicidade, a alegria de viver cada dia para a glória daquele que é Senhor da vida. Portanto, vale a pena servir sim a Deus. Eu já estou respondendo para você, vale a pena servir a Deus. Deus é Senhor da nossa vida. Ele vai cumprir todas as suas promessas, tanto para os maus como principalmente para os bons. Para os maus está destinado aquilo que a gente já sabe, que é o inferno. Mas para os bons, a vida eterna. Aleluias! Glória a Deus! Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que nos daria um novo céu, uma nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém, glória seja dada a Ele. E Ele vai cumprir, porque Ele é Senhor da vida, Ele cumpre as suas promessas. Tudo que Ele disse, Ele vai realizar. E mais do que qualquer que seja nesse momento, o sentimento que traga para você tristeza. Tristeza todo mundo tem. Cristão passa por tristeza, por problemas, por dificuldades. A gente muitas vezes é surpreendido por uma enfermidade, por uma perda de alguém que amamos. Mas olha, vale a pena servir a Deus. Vale a pena, assim como o sol, todos os dias ele nasce, independente da nuvem que vai cobrir, mas o sol ele tem essa rotina. Assim deve ter a tua vida, todos os dias ao amanhecer. Agradeça a Deus, porque Ele é Senhor da vida. E o teu dia já começa com o milagre da vida, você está vivo. E esse é o nosso grande presente, porque vale a pena servir ao nosso Deus. Quando nós falamos de valer a pena servir a Deus, eu quero dizer a vocês que o futuro a Deus pertence. Não deis ansiosos, não antecipe as vossas preocupações, não tragam para o teu coração sofrimento, não antecipe, entrega nas mãos de Deus, faz a vontade dEle, porque o futuro nas mãos de Deus, por certo, Deus já escreveu aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele destinou para todos os seus filhos e filhas, todos os fiéis. E quando a gente fala de futuro, nós estamos falando de que Deus estará conosco todos os dias.
até a consumação do século. Ele vai nos livrar de todas as calamidades que vão afligir tanto aqueles que são ímpios, como também os bons, aqueles que são justos, como também aqueles que são justos. Quantas vezes nós estamos orando, intercedendo por alguém que é injusto, alguém que está maldizendo, contradizendo o tempo todo a fé cristã, e a gente, por uma piedade cristã, ora por ele. Deus tem misericórdia, porque Deus se alegra, Deus se agrada da nossa oração. É como o salmista diz: agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Agora, o que ninguém escapa é que os olhos do Senhor estão atentos. Deus está acompanhando, Deus está observando todas as coisas. E no tempo certo, no dia dele, ele fará com que o amor dele mostre que ele sempre foi o justo. Deus sempre será Deus da vida. Portanto, o que impere na nossa vida, o que impera é que nós devemos servir a Deus com alegria. Dar ao Senhor a nossa alegria de viver, de servir e de entregar todos os dias como vocação cristã a nossa atividade. Seja qual for a área da tua vida que Deus tem lhe oportunizado na igreja, sirva a Deus com alegria, servir a Deus com alegria, com júbilo, com canto, com gratidão. Os teus talentos é para a glória de Deus. Se você acha que não pode servir a Deus com aquilo que você tem, você está enganado. Você está se privando de que Deus use você como uma bênção na vida da igreja. Deus jamais deixará qualquer um de vocês sem que ao mesmo tempo caminhe como cristão, perceba que Ele é quem capacita, Ele é quem lhe dá força, Ele é quem lhe resguarda, Ele é que traz para você a visão daquilo que você vai executar. Portanto, não seja temeroso na igreja, não ocupe apenas lugares na igreja de participar de atividades, se envolva, se comprometa, mostre que você está ali para servir, para glorificar Deus, para dar o seu melhor, o seu 100%. Está difícil para todo mundo. Dá o teu 100%, vai servir a Deus, mostra para aqueles que dizem que não vale a pena servir a Deus, que vale a pena sim servir a Deus. Vale a pena servir ao Deus da nossa vida, aquele que nos chamou para sermos semelhantes àqueles que no passado surgiram como profetas, como homens de Deus, que não tinham por si próprio visão, percepção, mas Deus deu, porque eram temerosos, tementes a Deus. Olha a vida lá de Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem bom, justo, e ele dava testemunho entre os seus contemporâneos, e Deus foi lá e escolheu. Davi era um homem segundo o coração de Deus, derrubou um gigante. Por mais que você ache que não tenha probabilidades, tem, porque Deus é que nos mostra o que precisamos fazer, como agir, e no momento certo, como executar. O nosso desejo, queridos irmãos e irmãs, é que o nosso Deus coloque no teu coração o sentimento de que vale a pena servir a Deus. Dê sempre o seu melhor enquanto você estiver vivo. Não ache que amanhã será o dia. O dia de servir a Deus é hoje, tanto para a sua maior expressão de vida, como a alegria que você terá todos os dias em saber que você está servindo a um Deus verdadeiro, um Deus que faz e sempre fará e vai cumprir a sua vontade na vida de todos os seus filhos. O nosso desejo como pastor é que a tua vida seja impactada pelo maior sentimento: vale a pena servir a Deus. E quando alguém perguntar para você, vale a pena servir a Deus? Vale a pena servir a Deus. Esta é a nossa maior recompensa. É a certeza de que Deus estará conosco todos os dias até a consumação do século, e por isso vale a pena servir a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, abençoe o seu ministério, que Deus traga para a tua vida, para a tua caminhada, para a maior dádiva de uma esperança como a tua, de acreditar num Deus que está vivo e que está no controle de tudo, é que Ele traga para o seu coração essa expressão de que vale a pena servir ao seu reino. Portanto, queridos irmãos e irmãs da CIPES,
Deus abençoe você que está nos ouvindo. Deus abençoe cada um de vocês. Se envolvam com a sua igreja. Agora eu deixo uma recomendação pastoral. Se envolva com a tua igreja. Participe da sua igreja. Contribua com a sua igreja. Ore pela vida de todos os oficiais. Abençoe a vida do pastor. Abençoe a vida da família do pastor. Abençoe todos os departamentos. Interceda pelos eventos, pelas programações, por tudo aquilo que está acontecendo na sua igreja, e você perceberá que vale a pena servir a esse Deus. O nosso desejo é que você seja impactado por essa palavra pastoral, mas que traz em si palavras de um profeta que lá no passado, chamado Malaquias, estava chamando a responsabilidade desse povo para servir a Deus e principalmente para que o seu coração fosse inflamado pelo desejo eterno de dizer que vale a pena entre os maus ser os bons, que servem e servirá sempre ao único Deus, o Senhor da vida, o Senhor do nosso coração. Deus abençoe vocês. Pastor, eu vou deixar para o senhor finalizar aí. Gostaria que o senhor fizesse uma oração final, retasse a bênção, e depois eu dou alguns avisos aqui para o cara. Ok? Perfeito. Pronto, estamos dentro do tempo. Não estourei o tempo não, né? Falta ainda 9 minutos. Tá bom, ótimo. Perfeito, Paulo. Nós vamos então orar, conforme você pediu. Nós vamos impetrar a bênção e os irmãos permanecem, que haverá ainda alguns avisos, alguns informes da igreja. Antes da oração, quero dizer que foi um prazer muito grande, pastor Everaldino, atender esse convite do nosso querido presbítero Paulo e dizer para vocês que vocês sempre contarão com as nossas orações, com o nosso apoio, aquilo que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer valer que vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Vamos orar. Pai Celestial, te damos glórias, louvores, rendemos a Ti como fruto de gratidão o reconhecimento de que vale a pena servir ao Teu reino, que vale a pena servir em favor da Tua causa, ao reino, ao bem maior das nossas vidas, a vocação cristã, que vale a pena estar disposto sempre para colocar as nossas vidas diante do Teu altar e contrariar qualquer percepção que venha contra a Tua vontade, declarando e conclamando nesse mundo que vale a pena também ser filho de Deus. Portanto, nós desejamos que cada vida, cada irmão, cada irmã, cada um dos Teus servos que aqui estão, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os fortaleça, que a Tua graça preserve a vida de cada um deles e que cada um deles sejam impactados pela presença do Teu Espírito Santo e no mover da Tua graça estejam dispostos a trabalhar sempre em favor da causa, a causa do reino, de servir nesse mundo, oferecendo a nossa vida como as boas novas, o Evangelho, praticando tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Portanto, Deus, desejamos que toda a CIPS, toda a nossa igreja aqui, seja abençoada, iluminada, respaldada, resguardada à luz da Tua palavra. Querido Deus, abençoa agora o Teu povo, dispensa sobre nós a Tua bênção. Irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai, a vida, a presença e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vocês, sobre todo o povo de Deus e sobre toda a igreja espalhada em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Alex, a coordenadoria de adultos, o conselho da CIP e todos os irmãos da CIP agradecem imensamente o senhor. Deus abençoe o senhor grandemente. Um abraço Amém. aí para a Andresa, para as meninas. Recebi Muito obrigado. a dona Hilda, sua mãe, participou com a gente. Um abraço, dona Hilda. Que Deus abençoe a senhora. Muito obrigado, pastor, pela nossa amizade. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe o senhor grandemente. Amém. Fica com Deus, viu? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Deus abençoe. Amém, amém. Bem, irmão, só para finalizar os avisos, eu peço aos irmãos
aos cultos, ao culto que vamos ter amanhã de Santa Ceia, que será em 2 momentos. O primeiro começa às 17 horas e vai até às 18. O segundo, das 19 às 20. Vocês perceberam que o pastor Everaldino colocou as listas dos membros professos. Então, nós pedimos encarecidamente a vocês, aqueles irmãos que, por um motivo ou outro, não estejam seguros aí ao templo, prefiram ficar em casa, retirem o nome de vocês da lista, porque aí dará oportunidade a outros irmãos que queiram ir. Então, nós não podemos fazer essa retirada. Vocês é que tem que fazer essa retirada, porque não sabemos quem são as pessoas que não podem ir. Nós queremos que todos que estão naquela lista se façam presente no templo. E vai ser uma alegria para a gente, certo? Então, mas se não puder, vocês podem, se não puder, melhorou o som agora? O som melhorou? Pronto. Para aqueles que não puderem ir, peço a gentileza que vocês retirem o nome de vocês. Então, tá lá as 2 listas. Daqui a pouco o pastor vai dar mais uma chamada no grupo, certo? Vai dar mais uma chamada, mas pedimos a todos encarecidamente que colaborem com a gente. Então, Deus abençoe a todos. Tenham todos um sono reparador. Graça e paz e até amanhã, se Deus nos permitir.